Que bom que você está aqui. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao universo de estudos. Nesta aula, a gente vai estar aprofundando conteúdos da aula anterior nessa mesma temática. Seja bem-vindo. Vamos lá? Nessa série de aulas, hoje a gente fala especificamente do processo de avaliação. Dando continuidade à aula anterior, a gente começa aqui a focar mais no que a LDB vem trazendo, né, como possibilidade de regulamentação da avaliação. Então, assim, a LDB, dentro do processo de rendimento escolar na educação básica, ela vai estabelecer algumas regras comuns, né? Algumas formas de classificação, né? Que a LDB ela formata para a gente entender como pode proceder os processos de avaliação. Dentro da organização, né, da educação básica. Então, ela vai entender a avaliação como promoção para alunos que cursaram com aproveitamento a série anterior na própria escola, né? Ou naquela escola para prosseguir para uma outra escola na série, sempre na série, né? Ela vai avaliar qual foi, né, o aproveitamento daquele aluno ou daqueles conjuntos de alunos na série anterior. E isso é um processo que se faz até, né, no nível superior. Ela também servir para avaliar os processos de transferência para candidatos que foram procedentes de uma outra escola e a avaliação pela escola, independente da escolarização anterior, definindo o grau de desenvolvimento do candidato ou do aluno. Então, são esses três rendimentos na educação básica que são estabelecidos na FDB como forma de organização da educação básica e que podem ser classificados para promoção, para transferência ou por uma própria avaliação da escola para saber em que nível aquela criança que chega ela se encontra. Isso é um processo interessante da gente dominar. Né? E os critérios de verificação do rendimento conforme a LDB, né, ela traz alguns rendimentos, por exemplo, a avaliação contínua e cumulativa é um critério que vai prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. A LDB já deixa muito bem claro que a nota em si ela está numa escala inferior do que a qualidade que deve ser obtida. Algum critério para acelerar os estudos, possibilidade para alunos com atraso escolar que possam acelerar seus estudos. A avaliação pode ser feita para isso também. Avançar dentro dos cursos, né? Mediante verificação dos aprendizagens, ou seja, aí a gente vai ver alunos que muitas vezes está numa série, tá numa série, mas já tem habilidades para estar em outra, então essa verificação ela serve para poder fazer isso tudo organizado, tudo legitimado com a presença da família. E ela também, o critério também de verificação da avaliação vai servir também para estudos de recuperação, né, que são obrigatórios, né, preferencialmente que sejam paralelos aos períodos letivos. Antigamente a gente via escolas que faziam o processo de recuperação, até hoje ainda se vê isso, sempre no final do ano. Né? Quando sobra lá, o município vai acabar com todas as atividades, né, do ano letivo de forma rápida e sobra lá uma semana para fazer o processo de verificação final, de avaliação de recuperação. Isso é extremamente errado, né, conforme a própria LDB, que é preferencial. Quando ela fala preferencialmente, ela deixa aberto para que os municípios usem quando quiser. Deveria ser obrigatório, somente obrigatório. Que terminou a primeira unidade, aquilo que não foi aprendido ali, os déficits que foram apresentados, deveriam ser sanados, recuperados naquele mesmo bimestre, naquele mesmo paralelo. Importante que a LDB ela prioriza aspectos qualitativos, né, tomando a avaliação formativa, né, tornando a avaliação formativa, ou seja, é a avaliação formativa, aquela avaliação, né, que desde quando o aluno pisa no universo da escola, né, já se trabalha esse processo de avaliação.
E a frequência mínima exigida é que todos os alunos tenham 75%, né, de horas letivas. Então, as diretrizes curriculares nacionais, né, os chamados DCNs, né, que trata-se da própria qualidade do ensino, né, que centraliza, né, o aluno como centro do processo de aprendizagem, a avaliação dentro das diretrizes curriculares nacionais ela é um instrumento, né, contínuo, ele não é um instrumento apenas de medir no final de uma determinada unidade, de uma determinada aula, mas é um instrumento, né, progressivo de percepção sobre avanços e retrocessos daquele aluno, né? Então, e esse processo com base nas diretrizes curriculares, o ensino-aprendizagem, a avaliação, tudo deve constar dentro do PPP da escola, que é o projeto político pedagógico. Sempre importante a gente frisar isso, né? E o projeto político pedagógico deve contemplar, né, os diretrizes curriculares nacionais, né, da educação básica. Ela vai determinar que os projetos políticos pedagógicos devem contemplar os fundamentos da avaliação, a concepção de avaliação, que tipo de avaliação aquela escola vai estar empregando, né, para poder medir, né, o nível de aprendizagem daqueles alunos, que abordagem vai ser, né, feita naquela instituição, né? E também o DCM ele traz também a necessidade daquela escola determinar, né, como vai ser o acompanhamento sistemático dos níveis de aprendizagem daquela escola, né, e sempre avaliando, né, os resultados internos e externos, né, da SAEB, prova SAEB, da prova Brasil, do IDEB, porque isso vai mensurar, né, os processos pelos quais, né, se avalia e quais são os avanços daquele universo de alunos daquela escola. E ainda, né, o artigo 44 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, ela vai estabelecer que o projeto político-pedagógico deve ser uma construção coletiva, né, que respeita os sujeitos, respeita as aprendizagens, né, como cidadãos, né, de direitos e de proteção integral e de intensa participação social. Isso é extremamente importante. E aí a gente traz, né, as dimensões básicas ou os níveis de avaliação. Né, as diretrizes curriculares nacionais, ela vai trazer, ela vai estabelecer algumas dimensões, né, a partir do seu artigo 46. A avaliação da aprendizagem, né, que é uma questão, a dimensão dos níveis de avaliação, foco no progresso individual dos alunos, avaliação institucional, interna e externa, avaliando a eficácia das escolas e avaliação das redes, a avaliação de larga escala das políticas educacionais que estão sendo empregadas. Então, esses três tipos de avaliação é dita pela diretrizes curriculares nacionais, né, com base no seu artigo 46, avaliação da aprendizagem, né, foco no aluno, avaliação institucional, foco na instituição e avaliação da rede, foco nas políticas educacionais que foram empregadas, né, a nível nacional e a nível estadual. Isso é extremamente também importante. E a gente entra no processo de entendimento da avaliação da aprendizagem, né? O que seria, então, a avaliação da aprendizagem nesse processo? Né? É sempre entender a avaliação da aprendizagem é como avaliar o progresso, o desempenho dos alunos, né, mediante os objetivos que é traçado, realizado de forma contínua, deve ser realizado de forma contínua e serve para avaliar tanto a aprendizagem e ensino quanto a própria escola. Deve para avaliar tanto a aprendizagem quanto o ensino, né, daquela escola. É a gente entender, né, que os documentos da legislação, quando fala em avaliação, não pensa que apenas serão avaliados os alunos, mas é avaliado também o próprio educador e a própria escola. Então, assim, a avaliação da aprendizagem, ela pode ser contínua e ela pode ser cumulativa, né, mas sempre a prevalência dos qualitativos sobre os quantitativos. Ela tem a promoção, a necessidade, a possibilidade de promover, classificar alunos do ensino fundamental ou ensino médio, né,
exceto alunos que estão no primeiro ano do ensino fundamental, né? Isso aí eles têm dentro da própria legislação, uma necessidade de permanência ali, independente do seu nível, né, operacional do ensino. Serve também para acelerar e avançar estudantes que estão em atraso, mediante verificar se encontram-se em atraso, faz o processo de aceleração, e alunos também que estejam dentro de uma sala de aula, né, mas as suas capacidades já é possível, e a sua maturidade já é possível se encontrar em outra série. Tudo isso a escola não faz por si só, a escola faz como um acordo com a própria família. E uma outra possibilidade é a recuperação contínua, né? É um apoio pedagógico obrigatório para estudantes com déficit no rendimento. Alunos com baixo rendimento escolar, avalia-se e se cria estratégias para poder suprir essa carência. E dentro da educação infantil e ensino fundamental, né, como a avaliação ela é vista e ela é com base na LDB, com base nas diretrizes curriculares, como ela deve ser implementada. Então, dentro da educação infantil, realizada mediante acompanhamento e registro, né, do desenvolvimento da criança, sem um objetivo de promoção. Né? Na LDB é sempre registro, é sempre portfólio, né? Não se trabalha com notas na educação infantil. Então, educação infantil, ela é realizada mediante acompanhamento e registro, né, dos avanços, dos progressos e das dificuldades apresentadas pelaquela criança. Por quê? Porque na educação infantil, né, ela não tem objetivo de promoção, né, mesmo que seja para o acesso ao ensino fundamental 1. E no ensino fundamental e no ensino médio, a avaliação ela já tem um caráter formativo. Vai predominar o aspecto classificatório e o aspecto quantitativo. Infelizmente, no universo fundamental, quando as notas já começam a imperar como uma grande deusa, né, no ensino fundamental e a partir do sexto ano, a nota já passa a ter um caráter mais quantitativo, né, e classificatório. Então, as estratégias nesse processo, o progresso individual, ele sempre vai dar mais efeito, né, vai surtir maior efeito. E o processo, né, que a gente muitas vezes fala, a gente deve primar também para observar também a avaliação institucional da escola. Né? Quando a gente fala avaliação, a gente acha que somente a criança, o adolescente, o jovem que está na escola que deve ser avaliado, mas a avaliação institucional também é um bojo, é uma discussão a nível nacional. Ela deve ser realizada anualmente, né, pela comunidade escolar, deve ser prevista no projeto político-pedagógico e detalhada no plano de gestão, né, do educador, que seja o gestor escolar. E sempre revisando os objetivos e metas, né, com indicadores que são compatíveis. Né? Essa é a avaliação interna, ela pode ser feita por todo o bojo, né, toda a comunidade educativa e também com participação da própria família. E essa avaliação, ela também pode ser externa, os órgãos superiores, né, ou seja, a própria prova do IDEB, né, a prova SAEB, o Enem, essas provas elas também medem o nível institucional daquela escola. São avaliações internas que medem o aproveitamento do aluno, mas está medindo estrategicamente também o nível, né, de formação e o nível de qualidade daquela própria institucional. Por quê? Porque a avaliação institucional ela busca a compreensão global da instituição. Ela não visa focar porque somente 50% dos alunos atingiram um nível, né, satisfatório, né, de notas, por exemplo. Mas não, quando ela atinge isso, ela também avalia o grupo de professores e aquela instituição em si. E a avaliação externa serve para isso, para avaliar principalmente a qualidade que ali também é ofertada, né, à comunidade escolar. E a avaliação das redes de educação básica, né, é também chamada de avaliação em larga escala.
ela ocorre também periodicamente, né, por órgãos externos à escola, engloba os resultados da avaliação institucional e sinaliza para a sociedade a qualidade daquele ensino, né? Ou seja, os indicadores obtidos pela pode balizar e orientar as políticas públicas, exemplo, Enem, Saeb, Sinais, quem seja. Então, assim, essa é a avaliação em larga escala, ou seja, todos os órgãos institucionais, ela avaliam e ela vai medir aquela quantidade de alunos com maior nota, de onde é que ele é oriundo, de qual estado, de qual educação, de qual escola, está medindo, né, a larga escala o nível, né, da qualidade ofertado por aquela rede de ensino, que seja rede estadual, rede municipal, né? E aí a gente para aqui para a gente poder depois focar nos tipos de avaliação em uma outra aula subsequente. Tudo bem? Volto no instante.